Com a graça de Deus, declaro aberta a presente sessão. Quero chamar aqui o vereador Pedro Araújo para assumir a primeira secretaria. Meu bom dia, vereadores, bom dia vocês da plenária que estão presentes, bom dia vocês que nos assistem pelas redes sociais. Quero aqui comentar meu segundo secretário e já passar para ele fazer a leitura da ata anterior. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores fazem aqui presente. A ata eletrônica da segunda sessão ordinária do mês de abril de 2025, da nona legislatura da Câmara Municipal de Estado Ocidental. Abertura, 2 de abril de 2025, às 9h20. Encerramento, 2 de abril de 2025, às 11h40. Mesa diretora, presidente José Edvino dos Santos, primeiro secretário, Robson Medeiros, segundo secretário, Pedro Henrique Oliveira Araújo. Lista de presença na sessão: Frank Denis, Iago Barbosa, José Almeida, José Anaelso, José Divino, Paulo Fernando, Pedro Henrique, Ivadávia Xavier, Robson Medeiros e Sanches Paiva. A abertura da sessão. Foi lido, discutido, votado e aprovado por unanimidade de votos a ata da primeira sessão ordinária do mês de abril de 2025. Matérias do pequeno expediente. Foram lidos requerimentos número 38, 103, 109, 170, 191, 236, 324, 327, 351, 352, 355, 359, barra 2025. Foi lido o projeto de resolução número 08, barra 2025. Foram lidos pareceres números 62, 63, barra 2025. Lista de presença na ordem do dia: Frank Denis, Iago Barbosa, José Almeida, José Anaelso, José Divino, Paulo Fernando, Pedro Henrique, Rivadavia Xavier, Robson Medeiros, Sanches Paiva. Matéria da ordem do dia: projeto de lei número 2493/2025, dispõe sobre a concessão de diárias de viagem aos agentes públicos e servidores do município de Estado Ocidental e de outras providências. De autoria do Poder Executivo. Turno final, tipo simbólica, sim. 9 votos, não 0, abstenções 0. Resultado, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 2494/2025. Institui a patrulha agrícola rural no âmbito do município de Estado Ocidental e estabelece a atividade do projeto Porteira Adentro e de outras providências. Autoria do Poder Executivo. Turno final, tipo simbólica, sim 9, não 0, abstenções 0. Resultado, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 38/2025. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma praça com playground, quadra poliesportiva e sede para a Associação de Moradores do Bairro Nova Friburgo. De autoria do vereador Del Mota e de autoria do vereador Danielzinho Lima. Turno final, tipo simbólica, sim 9, não 0, abstenções 0. Resultado, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 103/2025. Construção e instalação de uma praça com academia ao ar livre e um parque infantil no bairro Soleste. De autoria do vereador Ivone Souto, Republicanos. Turno final, tipo simbólica, sim 9, não 0, abstenções 0. Resultado, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 109/2025. É a construção e instalação de uma praça com academia ao ar livre e um parque infantil na Superquadra 18, de autoria da vereadora Ivone Souto, Republicano. Tipo final simbólica, sim 9 votos, não 0, abstenções 0. Resultado, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 170/2025. Requer a reforma da Academia de Saúde do bairro Araguari com o objetivo de garantir melhorias e condições de uso e atendimento da população local, de autoria do vereador Cláudio Morley. Turno final, tipo simbólico, sim 9, não 0, abstenções 0. Resultado, aprovado por unanimidade de votos. Requerimentos 191/2025. Requer a instalação de placas de sinalização para ciclistas nas vias públicas de Cidade Ocidental, de autoria do vereador Del Mota. Turno final, tipo simbólico, sim 9, não 0, abstenções 0. Resultado, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 236/2025. Requer a criação da feira permanente do produtor na região do Balão do Friburgo, de autoria do vereador Glauber Morlé. Turno final, tipo simbólica, sim 9, não 0, abstenções 0. Resultado, aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 324/2025. Requer a construção de uma parada de ônibus no bairro Soleste 1, de autoria do vereador Iago do Abrigo. Tipo simbólica sim, 9, não 0, abstenções 0, resultado aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 327/2025. Requer a criação de uma unidade básica de saúde animal, uma UBS animal, de autoria do vereador Iago do Abrigo. Tipo simbólico sim, 9, não 0, abstenções 0. Resultado aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 351/2025. Requer a criação e distribuição do kit anti-bullying nas escolas municipais, de autoria do vereador Frank Denis. Turno final, tipo simbólico sim, 9, não 0, abstenções 0. Resultado aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 352/2025. Requer a reforma completa e a implantação de grama sintética no campo Cid Lima, de autoria do vereador José Divino. Tipo simbólica, sim, 9, não 0, abstenções 0. Resultado aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 355/2025. Requer a implantação de unidade do Giro, Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva da Polícia Militar do Estado de Goiás e Município do Estado Ocidental, de autoria do vereador José Divino dos Santos. Turno final, tipo simbólica, sim, 9. Sim, 9, não 0, abstenções 0. Resultado aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 359/2025. Requer que seja destinado uma ambulância para a base do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no bairro Jardim ABC, de autoria do vereador Afonso. Turno final, tipo simbólica, sim, 9, não 0, abstenções 0. Resultado aprovado por unanimidade de votos. Parecer número 62/2025. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJ, projeto de resolução número 08/2025. Autoria, Comissão de Constituição e Justiça. Turno final, tipo simbólica, sim, não 0, abstenções 0. Resultado aprovado por unanimidade de votos. Parecer 63/2025. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras, Serviços Públicos e Urbanos. Projeto de resolução 08/2025. Tipo simbólico, sim, 9, não 0. Abstenções 0. Resultado aprovado por unanimidade de votos. Projeto de resolução número 08/2025. Dispõe sobre o pagamento de honorários de sucumbência aos procuradores jurídicos do Poder Legislativo, Município do Estado Ocidental, Goiás, e de outras providências. Autoria, mesa diretora. Tipo simbólico, 9, não 0, abstenções 0. Resultado aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Grande expediente. Explicações especiais. Não havendo mais nada a tratar, o presidente convocou a terceira sessão ordinária para o dia 3 de abril de 2025, no horário regimental. Salvo sessão extraordinária, encerra sessão ordinária, Denise. Salvo a sessão ordinária, encerra a presente sessão. Eu, Denise Ramos, transcrevi a presente ata e o presidente, nós subsecretários, subscrevemos. Presidente José Divino dos Santos, Glauber Morled, Paula Matos, primeiro secretário, Daniel Souza Lima, segundo secretário. Era isso, senhor presidente. Ok, Franco? Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Bom dia, nobres vereadores. Quem está nos assistindo pela rede social, só para justificar, presidente, a ausência do vereador Sanches Paivas, também do vereador Cláudio Morlé. Por sinal, hoje está fazendo seu aniversário, né? Completando mais um ano de vida. Quero desejar ao vereador Cláudio Morlé feliz aniversário e que Deus possa abençoar todos os seus dias. Grande abraço. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Frank. Também justificar a ausência da vereadora Ivone e do vereador Afonso, está a serviço da municipalidade. Sem mais, devolvo a palavra, presidente. A ata está em discussão. Votação. Ata aprovada. Peço primeiro ao secretário que faça a leitura do expediente.
bom dia a todos os nobres pares, todos que se fazem presente nesse plenário, todos que estão acompanhando a sessão pelas redes sociais. Senhor presidente, as matérias do expediente. Requerimento 32/2025, autor, vereador Del Mota. Descrição, requer escola de tempo integral no bairro São Mateus. Requerimento 74/2025, vereador Del Mota. Requer que seja implantada uma biblioteca municipal no bairro Parque Nova Friburgo. Requerimento 80/2025, vereador Clauber Morlé. Requer que seja realizada a reforma da Unidade Básica de Saúde do Parque Nápoles, localizada no bairro Parque Nápoles, com imediata melhoria nas condições estruturais e atendimento à população. Requerimento 116/2025, vereadora Ivone Souto. Construção e instalação de uma praça com academia ao ar livre e um parque infantil na Superquadra 13 da SQ13. Requerimento 117/2025, vereador José Divino, vereador Ivone Souto. Construção e instalação de uma praça com academia ao ar livre e um parque infantil na Superquadra 19, SQ19. Requerimento 177/2025, vereador Clauber Morlé. Requer a iluminação e a cobertura da quadra do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, Cidade Ocidental, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e oferecer condições adequadas para a prática esportiva dos alunos. Requerimento 328/2025, vereador Iago do Abrigo. Requer a pavimentação asfáltica de um trecho da rua de acesso à ponte que liga os bairros Nápoles e Araguari, no município de Cidade Ocidental, ao bairro Jardim Flamboyant, em Lusiânia. Requerimento 339/2025, vereador Iago do Abrigo. Requer a realização do baile da terceira idade nos bairros Mesquita e Jardim ABC. Parecer 12/2025. Autor, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Justiça no projeto Lei número 2440/2025. Parecer 22/2025 da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente. Em relação ao projeto 2440/2025. Parecer 52/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em relação ao projeto de lei número 2495/2025. Parecer 53/2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em relação ao projeto de lei número 2479/2025. Parecer 55/2025, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em relação ao projeto de lei número... Espera só um pouquinho aqui que sumiu. Estava em pauta? Acho que era o 59. Vamos lá. Retornando. Parecer 55/2025, em relação ao projeto de lei número 2459/2025. Parecer 56/2025, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em relação ao projeto de lei número 2447/2025. Parecer 58/2025, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente, em relação ao projeto de lei 2495/2025. Parecer 59/2025, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente, em relação ao projeto de lei número 2479/2025. Parecer 60/2025, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente, em relação ao projeto de lei número 2459/2025. Parecer 61/2025, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente, em relação ao projeto de lei número 2447/2025.
Parecer 64/2025 da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras, Serviços Públicos e Urbanos em relação ao projeto de lei número 2495/2025. Parecer 65/2025 da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras, Serviços Públicos e Urbanos em relação ao projeto de lei número 2479/2025. Parecer 66/2025 da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras, Serviços Públicos e Urbanos em relação ao projeto de lei número 2459/2025. Parecer 67/2025 da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras, Serviços Públicos e Urbanos em relação ao projeto de lei número 2447/2025. Parecer 68/2025. Autor: Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer em relação ao projeto de resolução número 5/2025. Projeto de lei 2440/2025, de autoria do vereador Danielzinho Lima e vereador Del Mota, que proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, tecnicamente classificados como fogos de estampido e artigos explosivos. Projeto de lei 2447/2025, de autoria do vereador Pedro Araújo. Projeto de inclusão por meio da audiodescrição. Projeto de lei 2459/2025, de autoria do vereador Frank Denis, institui no município de Cidade Ocidental o programa de roda de conversas nas escolas para prevenção de doenças mentais na infância. Projeto de lei 2479/2025, de autoria do vereador Pedro Araújo, que institui o programa Bairro Mais Seguro. Projeto de lei 2495/2025, de autoria do vereador Glauber Morlé, que institui o programa de desenvolvimento da saúde mental e inteligência emocional a ser desenvolvido nas escolas públicas de Cidade Ocidental e da outras providências. E projeto de resolução 05/2025, de autoria do vereador Danielzinho Lima, que altera o dispositivo da resolução 014/95 do Regimento Interno da Câmara de Cidade Ocidental, estabelecendo a criação e regulamentação das frentes parlamentares. É o que tem na matéria do expediente, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do Daniel. Pedir para retirar. Senhor presidente, gostaria de retirar de pauta o projeto de resolução 05/2025. Reapresento ele na data de amanhã. Por favor. Vou deferir o pedido de Vossa Excelência também. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Daniel. Senhor presidente, tendo em vista a quantidade de requerimentos que estão na pauta, colocar em deliberação para votar de forma unificada. E também, senhor presidente, gostaria de comunicar aos vereadores para nós vermos a possibilidade de, em cada sessão, o vereador colocar um requerimento por sessão, porque está se colocando 2 cada um, e aí vira 30. E a gente sabe que o poder público não dá conta de atender os 30 requerimentos de uma vez só. E acho que é até melhor que aí não dá para a gente votar de forma unificada e nós votarmos um a um, vereador Robson, que aí dá para a gente discutir cada requerimento, entendeu? Aí é um título de sugestão, que fica melhor para casa. Era isso, devo falar a Vossa Excelência. Obrigado. Está em deliberação. O vereador concordar, permaneça em comissão. Discordar, se manifesta. Aprovado. Peço ao mesmo secretário que faça a ordem do dia. Leitura da ordem do dia. Entre em discussão e votação o projeto de resolução número 8 da mesa diretora, que dispõe sobre o pagamento de honorários de sucumbência aos procuradores jurídicos do Poder Legislativo Municipal de Cidade Ocidental e da outras providências.
Única discussão e votação do requerimento número 32, do vereador Delmota. Única discussão e votação do requerimento número 74, vereador Delmota. Única discussão e votação do requerimento do número 80, de autoria do vereador Glauber Morlé. Entra em discussão em única entre única discussão e votação os requerimentos de número 32, número 74, 80, 116, 117, 177, 328 e 339, senhor presidente. Está em discussão. Está em votação. Aprovado pela maioria de votos do vereador presente. Entra em única discussão e votação o parecer número 12 da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei número 2440/2025, senhor presidente. Está em discussão. Está em votação. Aprovado pela maioria dos votos do vereador presente. Única discussão e votação do parecer número 22 da... Não, o 12 já acabou de ser. Da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente, em relação ao projeto de lei 2440/2025. Está em discussão. Está em votação. Falta o vereador Frank. Entra em única discussão e votação parecer número 12 da Comissão de Constituição e Justiça, que é em relação ao projeto de lei número 2440/2025. Está em discussão. Votação. Aprovado pela maioria do vereador presente.
Entra em única discussão e votação o parecer número 52 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é em relação ao projeto de lei número 2495/2025. Está em discussão. Votação. Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Entra em única discussão e votação o parecer número 53 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é em relação ao projeto de lei número 2479/2025. Está em discussão. Votação. Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Entra em única discussão e votação o parecer número 55 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em relação ao projeto de lei número 2459/2025. Pela ordem, presidente. A ordem, vereador Franco. Presidente, bom dia a todos, bom dia a novos pares. Esse projeto de lei que eu estou colhendo nessa casa, tá, as comissões, ele vem muito de encontro ao requerimento que eu fiz ontem aqui, que a gente chegou a debater. E desde já vou pedir o apoio dos nobres pares para que a gente possa votar a favor. Meu amigo Riva. Sem mais, devolvo a palavra, presidente. Está em votação. Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Entra em única discussão e votação o parecer número 56 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é em relação ao projeto de lei número 2447/2025. Está em discussão. Votação. Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Entra em única discussão e votação o parecer número 58 da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente em relação ao projeto de lei número 2495/2025. Está em discussão. Votação. Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Entra em única discussão e votação o parecer número 59 da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente em relação ao projeto de lei número 2479/2025. Está em discussão. Votação. Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Entra em única discussão e votação o parecer número 60 da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Lazer e Meio Ambiente em relação ao projeto de lei número 2459/2025. Está em discussão. Votação.
Entra em única discussão e votação o parecer número. Perdão. Aprovado pela maioria dos votos do vereador presente. Entra em única discussão e votação o parecer número 61 da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Lazer e Meio Ambiente em relação ao projeto de lei número 2447/2025. Está em discussão. Está em votação. Aprovado pela maioria dos votos do vereador presente. Entra em única discussão e votação o parecer número 64 da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras, Serviços Públicos e Urbanos em relação ao projeto de lei número 2495/2025. Está em discussão. Votação. Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Entra em única discussão e votação o parecer número 65 da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras, Serviços Públicos e Urbanos em relação ao projeto de lei número 2479/2025. Está em discussão. Votação. E vai lá, Venério. Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Entra em única discussão e votação o parecer número 66 da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras, Serviços Públicos e Urbanos em relação ao projeto de lei número 2459/2025. Está em discussão. Votação. Aprovado pela maioria dos votos da maioria dos vereadores presentes. Entra em única discussão e votação o parecer número 67 da Comissão de Orçamento, Finanças, Obras, Serviços Públicos e Urbanos em relação ao projeto de lei número 2447/2025. Está em discussão. Votação. Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 2440, vereador Danielzinho Lima e vereador Del Mota, que proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, tecnicamente classificados como fogos de estampido e artigos explosivos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador Daniel. A lei vale só depois que votar. Senhor presidente, esse projeto de lei, eu, juntamente com o ex-vereador Rony Gás, que hoje é nosso vice-prefeito, anos atrás subscrevemos juntos e votamos, aprovamos, e esse projeto ele foi vetado. Naquela ocasião, nós sabemos por que foi vetado, né? Porque a gente era meio que baixo clero, né? Aí as pessoas meio que não gostavam que nós trabalhássemos, né? Mas esse projeto de lei ele é o mesmo que tem no Distrito Federal. Na íntegra. A capital da República votou o mesmo projeto que nós votamos no passado. Entendeu? Então, eu juntamente com o vereador Del, conversando esses dias e decidimos reapresentar o projeto, tendo em vista que
fogos de artifícios, cria crise em crianças com autismo, cria crise em cachorrinhos. Inclusive eu tenho o meu lá em casa e quando ele escuta ele corre para debaixo da cama. Então é mais para proteger nossas crianças, nossos animais. Tem outras formas de soltar fogos sem estampidos, né? E é o mesmo valor também. Fogos é legal, né? Mas devido a esse tipo de situação, é melhor o nosso município se adequar para as crianças, né? Do que ver o que algumas mãezinhas atípicas que passam em casa quando uma criança tem crise. Ontem, vereador Del, eu estive na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, a convite da senadora Damares, e um dos temas que foi tratado lá foi justamente dos fogos e de outras situações que temos que avançar. E eu sou muito grato a Deus por ter colocado uma mulher de Deus no caminho da cidade ocidental. Uma senadora que foi eleita pelo Distrito Federal, mas que quer fazer cidade ocidental um projeto piloto para as crianças com autismo. Algumas pessoas meio que tentaram puxar o tapete lá em Brasília, mas não vai dar conta não. Muita gente querendo desconstruir o que o Lulinha, o vereador Daniel, o que algumas mães estão fazendo, entendeu? Mas não vai dar conta. Ontem eu tive que falar para a Damares que ela pode ficar tranquilamente, que o recurso que ela mandar para cá vai ser aplicado, porque ela está muito assustada. O que tem acontecido com o Estado Ocidental na televisão. Referente a essas operações, eu não tenho nada a ver. Eu falei para ela, o Linha, é outro governo, entendeu? Porque, vereador Robson Medeiros, essas coisas que têm acontecido aqui e que aconteceu, que aconteceu, tá meio que inibindo algumas outras coisas, entendeu? A questão da credibilidade. A questão da credibilidade. Então, acredito que o prefeito Lulinha nomeou pessoas competentes que estão à frente das secretarias, ora apresentada para todos nós, e que tudo que tiver, eu mesmo vou acompanhar, igual ontem caiu uma emenda a nosso pedido, já está praticamente nas contas da prefeitura, e eu vou acompanhar passo a passo de tudo. Porque eu fiquei muito triste quando eu falei o nome da cidade ocidental ontem, e um senador que é de fora do nosso estado indagou sobre as operações que teve aqui no nosso município. Entendeu? E aí eu, como parlamentar, morador e defensor do meu município, entendeu? Eu tive que argumentar algumas questões, entendeu? Então, vamos tratar com seriedade algumas coisas, porque é o nome da cidade. A cidade ela pode perder muita coisa por causa de algumas pessoas que não agiu de forma correta. Eu não estou aqui para julgar ninguém, entendeu? Eu já tive problema, foi resolvido. Eu não vou tacar o dedo na cara de ninguém, entendeu? Eu acho que tem a Polícia Federal, tem o Judiciário, tem o Ministério Público. Deste vereador aqui nunca vai existir o pedido de cassação de nenhum vereador, para acabar também com boatos, né? Mas a cidade ocidental, vereador Robson, ela ficou comprometida em alguns aspectos, entendeu? Sabemos que temos as certidões todas limpas, que a cidade está apta para receber verba, entendeu? Para fazer convênio. O prefeito Fábio, ele deixou tudo em dia referente às certidões. Só que a exposição de cidade ocidental na rede de televisão, ela não é enxergada somente por quem mora aqui. Ela é enxergada por parlamentares do país inteiro. O parlamentar lá da Rondônia veio questionar a minha cidade. Eu fui olhar a cidade dele lá também, eu peguei, já botei lá e falei também. Ué, e a sua? Na hora que ele falou,
Eu já olhei logo, a sua também tem problema. As certidões lá no meu município está tudo em dia. Porque o que acontece? Existem as bancadas, existem emendas genéricas. E a senadora, como ela está bem próxima da região do entorno, e o Distrito Federal já tem recursos, inclusive o Ibanez vai criar 3 núcleos de autismo. Foi anunciado ontem por ele. O primeiro vai ser ali na Asa Sul. Vai fazer de cidade, quer fazer de estado ocidental cidade referência, para eles acompanhar de perto. Então é isso, senhor presidente. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. E se eu falei alguma coisa aqui que desagradei algum vereador, eu peço desculpa, mas eu tenho que defender o município aonde eu vou. Entendeu? Porque antigamente, quando eu trabalhava em Brasília, vereador Frank, falaram lá na Cacique que a minha cidade era a cidade da AIDS. Entendeu? Tinha esses boatos nos anos de 1990 a 2000, 2005, vereador Robson Medeiros. E quando falaram isso, eu falei, onde é que você está encontrando esses dados? Foi a mesma coisa de dar um tapa na minha cara, falar um negócio desse. Eu não conheço um. Se tem, eu respeito e ainda me coloco à disposição para ajudar o tratamento. Entendeu? Então, a cidade ocidental, ela tem que ser referência. Porque eu ainda acredito que nós somos a princesinha do entorno, como foi batizada pelo ex-prefeito Plínio Araújo. No mais, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Está em votação. Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Neto. Apenas solicitar aí, acredito que tenha sido um erro material da secretaria, o projeto de lei da queima de fogos, no artigo 1º, ele está aqui como do município de Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul. Eu acho que pode ter sido uma cópia de modelo, e aí não foi alterado para o município de Cidade Ocidental. Acho que é só fazer essa alteração. 2440. Artigo 1º. Fica proibido no município de Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul, a utilização de fogos de artifício explosivos e assim por diante. Eu vou a palavra, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Senhor Daniel. presidente, eu peço ao serviço de assistencialismo deste vereador que faça uma emenda e modifique, porque ele é um projeto de lei, igual eu falei. Ele veio de lá, aí foi para Brasília, aí foi sancionado pelo Ibanez, passou na Rede Globo, e eu e o vereador Rony Gás e o Del solicitamos. Mas eu peço a correção, é só fazer uma emenda e modificar. Então, peraí. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 2447, de autoria do vereador Pedro Araújo, projeto de inclusão por meio da audiodescrição. Está em discussão. Votação. Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 2459, de autoria do vereador Frank Denis, que institui no município de Cidade Ocidental o programa de roda de conversas nas escolas municipais para prevenção de doenças mentais na infância.
Está em discussão. Votação. Aprovado pela maioria do vereador presente. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 2479, de autoria vereador do Pedro Araújo, que institui o programa Bairro Mais Seguro. Está em discussão. Votação. Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 2495, do vereador Clauber Morlé, que institui o programa de desenvolvimento de saúde mental e inteligência emocional a ser desenvolvido nas escolas públicas de Cidade Ocidental e da outras providências. Está em discussão. Votação. Vereador Danielzinho. Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Era o que tinha na ordem. Senhor presidente, entrará também em segunda discussão e votação o projeto de resolução número 8, de autoria da mesa diretora. Está em discussão. Votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Discordar, se manifesta. Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha na ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Daniel. Senhor presidente, esse último projeto de resolução de número 8, ele foi apresentado para que o pagamento de honorário de sucumbência aos procuradores jurídicos do Poder Legislativo do município de Cidade Ocidental, para que eles possam ser contemplados. Porque hoje o que acontece? Teve uma ação judicial em desfavor do nosso município, e aí é da Câmara, né? Mas a personalidade jurídica é da Prefeitura. Só que quem respondeu foi a procuradora da Câmara, o processo, né? Porque veio para cá. E aí o juiz estimou, né, o pagamento de honorário de sucumbência. Então, em vez de ir para lá, esse pagamento, acredito eu que tem que ser o pagamento para o procurador daqui, dessa Casa de Leis. Inclusive, vereador Robson, sobre os pagamentos de sucumbência lá daquela procuradoria, eu já estou trabalhando no projeto, preciso da sua participação para a gente rever o que foi feito no passado. Porque tem algumas coisas que tem lá, não concordo. Eu não concordo, eu acho que ali o pessoal ganhou na Mega Sena. Entendeu? Então vamos dar uma olhadinha naquele projeto lá, por gentileza. Convido o senhor para me ajudar, você que é formado em Direito, é advogado. Tem o Neto também, que é formado em Direito, é advogado. Tem o Del também. Entendeu? O outro eu não vou chamar não, mas tá tudo certo. Passamos para o grande expediente. Sem ninguém inscrito, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Anaelso. Senhor presidente, gostaria também de sugerir, assim como o vereador Danielzinho, sobre os requerimentos, para que naquele dia que não tiver o vereador que apresentou o requerimento, no dia que ele não tiver na sessão, para que não ir na pauta, não entrar na pauta, vereador. E nem projeto. Ok? Devolver a palavra a Vossa Excelência. Pela ordem, vereador Daniel. Porque o que acontece, gente? A gente combinamos com o serviço de secretaria, com a Nana, para a pauta do dia seguinte, ela ser analisada às 17 horas do dia anterior. Aí quando chega na sessão, que é no outro dia, aí a pessoa não vem. Aí não tem como a gente, tipo assim, porque alguém pode passar mal, alguém pode ter o deputado ligar, dar um pulo aqui, igual já teve em algumas situações, entendeu? Aí a pessoa tem que pedir para retirar de pauta, pedir para o assessor, retira de pauta, tá na pauta, antes de começar a sessão, entendeu? Por causa desse motivo, vamos supor, tá na pauta, alguém passa mal, ou tem uma emergência, ou tem que ir em Brasília, ou tem que ir no deputado em Goiânia na Assembleia. É o que está acontecendo aqui, entendeu? Então é a questão do bom senso. Os funcionários estão atentos até às 17 horas, dá uma ligada para o vereador, amanhã você vem, porque tem coisa sua que vai tramitar. Entendeu? Porque como fica só no protocolo, a Nana só monta lá de acordo com a numeração. Entendeu? Isso, melhor partir do próprio vereador. Tem essa liberdade e é direito do vereador também. Passando para as explicações pessoais. Sem ninguém inscrito, senhor presidente. Não havendo mais ninguém inscrito, anunciar a ordem do dia para a próxima sessão, dia 4/4, projeto 2440, 2447, 2459, 2479, 2495 e dou esta por encerrada. Muito obrigado.